Olá, sejam bem-vindos a mais um hashtag feedback da aprendizagem. Hoje vamos resolver a atividade de número 5 do 8º ano do ensino fundamental, componente curricular matemática. Vamos resolver, portanto, a atividade 5 do hashtag Estudo em Casa. Essa atividade, como nós vimos, refere-se a efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, passando aqui para a nossa atividade, a questão 1. O que diz a questão 1? Vou ampliar um pouquinho. Na figura abaixo, faz parte de um trecho de um extrato bancário do senhor Carlos. Então, nós temos aqui o extrato do senhor Carlos. Os valores dos saldos provisórios A, B e C são respectivamente. Então, pede para a gente determinar quem são esses valores de A, B e C dos saldos provisórios. Lembrando, né, que no extrato bancário, se ele tem esse saldo de R$ 400 aqui no início, quando aparece menos 250, isso quer dizer que ele está retirando da conta dele esses R$ 250. Aí, mais uma vez, retira R$ 150. E a gente vai encontrar qual foi o novo saldo que ficou aqui no final do dia. E a gente vai prosseguir com esses cálculos até encontrar todos os valores de A, B e C. Portanto, primeiro, vamos encontrar o primeiro saldo, saldo A. Para isso, inicialmente na conta ele tinha R$ 400. Aí fez um saque, né, um cheque de 250. Então, retirou esses 250. Então, 400 estava positiva a conta dele. Então, quando ele retirou esses 250, eu vou subtrair 250 da conta dele. Lembra da regra dos sinais? Quando eu tenho sinais diferentes na adição, eu vou subtrair os números. Então, 400 menos 250 dá 150. E vou repetir o sinal do número maior. Portanto, o resultado será positivo. Logo, depois de efetuar a retirada de 250, ele ficou somente com R$ 150 na conta. Mas aí, logo em seguida, desses 150, ele retirou novamente R$ 150 agora. Qual foi o saldo que ficou? Se ele tinha 150 e retirou 150, o resultado é igual a 0. Portanto, o saldo A é de R$ 0. Continuando, ele tinha R$ 0 e tira novamente 250. Vamos aqui para a segunda parte. Então, 0 menos 250 vai ficar menos 250. Então, ele ficou com um saldo provisório, depois que tirou esses 250, de menos 250. Ele estava com saldo negativo e tirou novamente R$ 350 dessa vez. Qual foi o saldo que ficou? Sinais iguais, ó, em uma adição. Eu vou somar os números. Então, 250 mais 350 dá 600. Sinais iguais. Eu vou repetir aqui o sinal. Continuando. Então, nós temos que, depois desses 350, ele ficou com um saldo de menos R$ 600, ou seja, o saldo B é de menos R$ 600. E, por último, mais uma operação nós temos. Quando ele tinha um saldo B de menos R$ 600, ele fez um depósito. Então, o depósito, ele colocou o dinheiro na conta. Então, menos R$ 600 mais R$ 200 será igual a sinais diferentes. Eu vou subtrair os números,
600 menos 200 dá 400. E vou repetir o sinal do maior, menos 400. Logo, o saldo C é de menos R$ 400. Colocando aqui em ordem, os saldos A, B e C serão, respectivamente, 0, menos 600 e menos R$ 400. Logo, observando as nossas alternativas, nós temos 0, menos 600 e menos 400 no item B de bola. Vamos resolver agora a questão de número 2. Lendo o enunciado, temos o seguinte. Cíntia conduzia um carrinho de brinquedos por controle remoto em linha reta. Ela anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava e cada vez que ela acionava o controle. Escreveu os valores positivos para as idas e negativos para as vindas. Então, nós temos aqui a tabela criada pela Cíntia. Então, a primeira vez que ela acionou o controle, o carrinho andou 17 metros. Na segunda vez, ele voltou 8 metros e assim por diante. Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de... Então, depois que ela fez todos esses acionamentos aqui do carrinho, quantos metros que o carrinho tinha percorrido? Aliás, quantos metros ficou entre ela e o carrinho? Então, fazendo, temos o seguinte. A primeira vez o carrinho andou 17 metros. Então, positivo. Na segunda vez, ele voltou 8 metros. Então, ela escreveu negativo. E escrevendo todos os valores, aí na terceira, 13. Na quarta, 4 metros. Na quinta vez, ele voltou 22 metros. E na sexta vez, ele andou 7 metros. Então, vamos resolver essa expressãozinha numérica. Então, para resolver, vamos separar por partes, né? Vamos resolver aqui de 2 em 2. Então, quanto é mais 17 menos 8? Então, 17 menos 8 dá igual a 9. E repete o sinal do maior. Fazendo agora mais 13 mais 4. Então, vai ficar mais, que os sinais são iguais, né? E vou somar os números, mais 17. E por último, nós temos menos 22 mais 7. Sinais diferentes, eu vou subtrair. 22 menos 7 dá 15. E vou repetir o sinal do maior, que é negativo. Continuando a expressão, vou resolver esses dois. 9 mais 17, sinais iguais, eu vou somar. 9 mais 17, que dá 26, positivo. E vou repetir aqui o menos 15. Agora, fazendo os dois últimos, 26 menos 15, sinais diferentes, vou subtrair. 11, e vou repetir o sinal do maior, que é positivo. Portanto, o nosso resultado é mais 11. A distância final entre ela e o carrinho foram de 11 metros positivos. Olhando nossas alternativas, 11 metros positivos está no item B de bola. Vamos agora resolver a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte. Considere os seguintes números. Vou escrevê-los aqui. Menos 6, menos 8, 2, 7, 5, menos 4 e o 0. Pergunta-se qual é o menor produto possível
que pode se obter multiplicando 3 números distintos. Então, se eu escolher 3 desses números, qual é o menor resultado possível que nós podemos obter? Então, para isso, vamos considerar o seguinte: se nós temos números negativos, lembra quando eu falei que o número negativo ele é menor do que outro número se ele estiver o mais longe possível do zero. Portanto, vamos procurar um número negativo que esteja o mais longe possível do zero. Ou seja, um número negativo que, quando considerado seu módulo, ele seja o maior possível. Como seria isso? Então, vamos considerar, por exemplo, os 3 maiores números que nós temos aqui na relação. Então, vou pegar o menos 6, vou multiplicar pelo menos 8 e pelo 7. Então, são os 3 números maiores que eu tenho. Então, 6, 7 e 8. Multiplicando, lembrando, quando eu falo os números maiores, isso em módulo. Quando eu multiplico esses 3 números, menos 6 por menos 7 por menos 8, nós obtemos o valor de 336. Mas só que é um valor positivo. Por que que é positivo? Porque quando eu multiplico menos 6 por menos 8, lembra que sinais iguais na multiplicação, eu vou encontrar um resultado positivo. E um número positivo multiplicado por outro positivo também dá positivo. Logo, se eu escolher os 3 maiores números em módulo, eu não vou obter o menor número, eu vou obter um número grande, 336. Então, como a gente pode obter um número negativo? Com as seguintes condições. Se eu multiplicar, então vamos escrever aqui as condições para em uma multiplicação a gente ter um número negativo. Lembrando que uma multiplicação é entre 3 números. Se eu tiver uma multiplicação entre 3 números negativos ou uma multiplicação entre um número negativo e 2 números positivos. Então, vamos encontrar essas condições. Vamos encontrar esses números. Então, se eu escolher 3 números negativos, eu tenho menos 6, menos 8 e o menos 4. Então, qual é o resultado dessa operação? Aqui vai encontrar um número negativo, né? Porque menos e menos dá positivo e o resultado positivo com menos vai dar negativo. E multiplicando 6 vezes 8 vezes 4 dá igual a 192. Será que esse é o nosso menor número? Nós não temos outros números negativos para multiplicar, porque só temos esses 3. Vamos agora para a segunda condição, que a gente tem um número negativo e 2 números positivos. Então, eu vou escolher começar com o maior número negativo. Lembrando isso considerando o módulo, né? O menos 8. E vou multiplicar por números positivos. Lembrando que quando eu multiplico um negativo por 2 positivos, o resultado vai ser um negativo. E nós queremos que ele esteja o mais longe do zero possível. Então, vamos multiplicar por 2 números positivos grandes, os maiores que nós tivermos. Portanto, vamos multiplicar por 7 e por 5. Então, multiplicando 8 vezes 7 vezes 5, obtemos 280. Só que esse 280 ele vai ser negativo, porque menos por mais, menos, e menos por mais, menos. Portanto, o nosso menor número possível a ser obtido é o menos 280.